Boa noite, colegas. Meu nome é Lua Carolina Costa de Oliveira. Sou acadêmica do curso de Bacharelado em Direito pela Fundação da Universidade Federal do Amapá, e este trabalho representa a avaliação de conclusão do semestre sob orientação do professor Dr. Raul José de Galá Oliveira, na disciplina de Direito da Informática, a qual eu e meu dueto iremos trazer reflexões acerca do direito penal e a Lei nº 12.737/12, mais conhecida como a Lei Carolina Dickmann. Vou fazer agora uma breve introdução e vou falar sobre a base normativa brasileira. Bom, inicialmente, em relação à norma nacional, o direito penal surge em um contexto onde era necessário um ordenamento coercitivo que garantisse a paz e a tranquilidade para a convivência harmoniosa entre as sociedades. Portanto, ao direito penal é atribuído um caráter dúplice: servir à sociedade e servir às pessoas. A partir da década de 90, com a globalização e o vasto acesso à internet, ocorreu um fenômeno denominado Revolução Digital, fazendo com que diversas situações surgissem através da possibilidade de divulgação de dados pessoais, dados bancários, trocas de experiências interpessoais, dentre outros. Vale ressaltar que até então não havia em nosso ordenamento jurídico a tipificação de crimes cometidos via internet, o que obrigava o magistrado a se utilizar da analogia para aplicar a legislação que versava sobre condutas semelhantes já tipificados. Assim, a violação de e-mails era enquadrada como crime de violação de correspondência, previsto na Lei nº 6.538/78. Tanto que observou-se que no ano de 2012 houve um acontecimento que marcou a história do direito brasileiro e que mudou a forma de tratar os crimes cibernéticos. Nesse contexto, o legislador editou a Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012, mais conhecida como Lei Carolina Dickmann, a qual teve um período de vacância de 120 dias e entrou em vigor em 2 de abril de 2013, dispondo exatamente sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. Seu projeto foi apresentado no dia 29 de novembro de 2011 e sua sanção se deu no dia 2 de dezembro de 2012 pela presidente Dilma Rousseff. Esse foi o primeiro texto que tipificou os crimes cibernéticos, tendo foco nas invasões a dispositivos que acontecem sem a permissão do proprietário. Vale destacar também que no Brasil é comum as leis levarem muito tempo para serem aprovadas. Só que nesse caso em específico, ela foi sancionada por conta da pressão midiática após uma ocorrência com uma personalidade famosa, que foi a atriz Carolina Dickmann, o que fez com que o seu processo de aprovação demorasse um período recorde de apenas 1 ano. Dessa forma, é correto afirmar que a legislação vigente está sendo aplicada nos casos concretos, quando se trata da proteção do direito à intimidade, segundo a Lei 12.737/2012, sabendo que fraudes e crimes virtuais são cada dia mais recorrentes no mundo virtual. Os fatos que ocorrem nos ambientes virtuais, quando identificado o infrator e o dano causado, é aplicado às penas cíveis e penais previstas na lei vigente. Nesse interim, é necessário frisar a mudança que ocorreu após a promulgação da referida lei, a qual acrescenta nos artigos 154-A e 154-B do Código Penal Brasileiro. Além disso, a lei também altera a redação no artigo 266 do diploma legal dos 2 parágrafos e na redação do artigo 298 do Estatuto Penal em vigor, o parágrafo único, visando então dar uma maior segurança no ambiente virtual.
Agora eu vou falar um pouco sobre a base normativa estrangeira. As literaturas que versam sobre os crimes virtuais informáticos tiveram seus primeiros indícios no século XX, em meados de 1960, onde as primeiras aparições de crimes nessa modalidade surgiram e foram principalmente com maiores incidências os casos de manipulação e sabotagem nos sistemas de computadores. Nos Estados Unidos, a primeira lei a respeito desse tipo penal se deu no ano de 1980 e foi nomeada como a Lei de Privacidade de Comunicação Eletrônica, SCPA, na sigla em inglês, de 1986. Logo após foi aprovada no mesmo país a Lei de Fraude e Abuso de Computadores, de 1986, que ainda está em vigor até hoje. Nos anos 2000 foi criado o Centro de Denúncias de Crimes de Internet e, de acordo com pesquisadores, até o ano de 2015 foram reportadas 3.463.620 denúncias. Vale ressaltar também que o Senado dos Estados Unidos tem discutido desde julho de 2021 o projeto de lei denominado Data Protection Act de 2021, que objetiva proteger mais a privacidade dos cidadãos norte-americanos, além de tornar o tratamento de dados mais transparente. De autoria da senadora Kirsten Gillibrand, uma das principais atividades apresentadas no projeto é a criação da Data Protection Agency, com papel semelhante à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na Argentina, a Câmara de Deputados aprovou uma nova legislação que torna mais rígida as penas para crimes cibernéticos no país. Portanto, essa nova legislação para a informática faz uma reforma no Código Penal, com o intuito de adequar aos avanços científicos e tecnológicos. A partir de agora, essa nova legislação, por exemplo, alguém que invada sites privados pode ser condenado até 6 meses de prisão. Caso trate de páginas e sistemas do governo, a pena é até de 1 ano. Pelas novas normas, produzir ou publicar imagens pornográficas com menores de 18 anos pode render condenação de 6 meses a 4 anos. O texto constitucional refere-se também a mensagens por e-mail sendo consideradas invioláveis. Caso alguém abrir ou desviar um e-mail que não é seu, pode ser condenado a uma pena de 15 dias a 6 meses. Caso a mensagem seja mandada para outra pessoa publicada, a pena pode ir de até 1 ano. As penas mais pesadas são para violações de bancos de dados. Quem violar esses sistemas, furtando dados ou modificando arquivos, pode ser condenado até 2 anos de prisão. E também temos a Convenção de Budapeste e cybercrimes. A Convenção sobre Cybercrimes, também conhecida como Convenção de Budapeste, é um tratado internacional de direito penal e de direito processual firmado no âmbito do Conselho da Europa para definir de forma harmônica os crimes praticados por meio da internet e as formas de persecução. Trata-se de uma convenção aberta e a assinatura em 23 de novembro de 2001, em Budapeste, com entrada em vigor em ordem jurídica internacional a 1º de julho de 2004, após 5 ratificações exigidas. Essa convenção propõe harmonizar a lei penal material no que se refere às previsões relativas à área do crime, à área do cybercrime, zelando para que na lei processual penal as autoridades competentes sejam dotadas dos necessários poderes de investigação e de combate a essa nova área da criminalidade. Cria igualmente um mecanismo rápido e eficaz de cooperação internacional. A criação prevê como crime, designadamente, o acesso à intercepção ilegal das redes informáticas, o dano e sabotagem informática, o uso de vírus e a posse,
produção e distribuição de material de pornografia infantil na internet. Ela trata basicamente de violação de direitos autorais, fraude de computadores, pornografia infantil, e violação de segurança de rede. A convenção e sua minuta no relatório explicativo foram adotadas pelo Comitê de Ministros de Conselho na Europa na sessão 109 de 8 de novembro de 2001. Foi aberta a assinatura em Budapeste, 23 de novembro de 2001 e entrou em vigor em 1º de julho de 2004. Até 2 de setembro de 2006, 15 estados haviam assinado, ratificando e aderindo à convenção, enquanto mais 28 estados assinaram, mas não a ratificaram. A Convenção de Budapeste teve seu principal objetivo estabelecer regras claras entre os estados para lidar com a luta contra a cibercriminalidade. Os signatários foram apenas 54. A adesão do Brasil à Convenção de Budapeste sobre os crimes cibernéticos, conhecido como por ter sido celebrada na capital da Hungria em novembro de 2021, foi aprovada pelo Senado no último dia 15. O projeto do Decreto Legislativo 255/21 foi relatado pelo senador Nelsinho Trade e aguarda a promulgação pelo Congresso Nacional. A Convenção de Budapeste tem como objetivo facilitar a cooperação internacional para combater o cibercrime. Elaborada pelo Comitê Europeu para os Problemas Criminais, com apoio da Comissão de Especialistas, o documento já lista os principais crimes cometidos pela rede mundial de computadores e foi o principal tratado internacional sobre os crimes cibernéticos. A convenção já foi assinada por mais de 60 países atualmente e é utilizada por outros cerca de 160, como orientação para legislações locais, inclusive até mesmo o Brasil. Entre as questões trabalhadas na Convenção de Budapeste estão a criminalização de condutas, normas, investigações e produções de provas eletrônicas e meios de cooperações internacionais. Por último, eu vou falar sobre a jurisprudência nacional. Antes da Lei 12.734 de 2012, se falava muito sobre a clonagem de cartão de crédito ou débito antes do vigor dessa lei. E a jurisprudência nacional que se fala é muito sobre isso. Como exemplo, temos os casos de cartão de créditos clonados da ministra relatora Maria Tereza Assis de Moura, no caso do recurso especial 2016/0022-584-0. A jurisprudência, antes da entrada de vigor da Lei 12.734/2012, passou largo do assento discutido nesse caso. Se a falsificação de cartão de crédito poderia se enquadrar como falsificação de documento particular. A presença do elemento normativo documento possibilitou ao aplicador da lei compreender que o cartão de crédito ou bancário enquadrar-se-ia no conceito de documento particular para fins de tipificação de conduta, principalmente porque dele constam dados pessoais do titular e da própria instituição financeira, inclusive tarja magnética, que são passíveis de falsificação. Com isso, pode ser constatado pelo fato de os números dos processos que apontaram nesta corte, antes da edificação da referida lei, que tratavam da falsificação de documentos particular em casos de clonagem de cartão de crédito, não haverem reconhecido a atipicidade da conduta. Assim, inseriu o parágrafo único no artigo 298 do Código Penal, apenas ratificou e tornou explícito o entendimento jurisprudencial da época relativamente ao alcance normativo documento, classificando que o cartão de crédito é considerado documento. Não houve, portanto, uma ruptura conceitual que justificasse considerar somente a partir da lei, que justificasse considerar somente a partir da lei
12.737/2012, cartão de crédito de débito como documento. Seria incongruente prevalecer a tese de atipicidade anterior à referida lei, reconhecer que todos os casos anteriores assim definidos pela jurisprudência por meio de legítima valoração de elemento normativo devam ser desconstruídos justamente em face da edição de uma lei interpretativa que veio em apoio à própria jurisprudência, já então dominante. Portanto, o acórdão diz: vistos e relatados estes autos, que são, em parte, acima indicada, acordam os ministros da sexta turma, prosseguindo no julgamento, após o voto, vista antecipado do senhor ministro Rogério Cruz, dando provimento ao recurso especial, no que foi acompanhado os senhores ministros Nefe Cordeiro e Antônio Saldanha Palheta, e o voto do senhor ministro Sebastião Reis Júnior, negando provimento ao recurso especial por maioria, dá provimento ao recurso, nos termos do voto do senhor ministro Rogério Cruz, que lavará o cordão. Vencida a senhora ministra relatora e o senhor ministro Sebastião Reis Júnior, votaram com o senhor ministro Rogério Cruz e os senhores ministros Nefe Cordeiro e Antônio Saldanha Palheiro. O voto vencido da ministra Maria Tereza Assis Moura diz: o cartão de crédito ou débito não se enquadrará no conceito de documento que cuida do caput do artigo 298 do Código Penal, eis que não se trata de escrito destinatário à exposição do fato ou declaração de vontade, constituindo um meio de pagamento à vista ou parcelado de produtos ou serviços. A inclusão pela Lei nº 12.737/2012 do parágrafo único do artigo 298 do Código Penal não teve intuito meramente exemplificativo ao equiparar o cartão de crédito e débito a documento particular. Na verdade, objetificou o legislador tipificar condutas que anteriormente construíam meros atos preparatórios para a prática de delitos patrimoniais, tais como estelionatário e outros, passando a constituir a falsificação dos referidos cartões como um delito bastante abstrato, equiparado ao de falsificação de documento particular. Sendo assim, há de ser mantido o acórdão recorrido, que absolveu o recorrido por atipicidade de conduta praticada no ano de 2007, uma vez que a Lei 12.737, o cartão de crédito não era considerado documento particular para fins penais, tratando-se de uma norma que só pode ser aplicada aos fatos ocorridos após sua vigência em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais agravosa. Agora eu vou passar para o meu colega Michel, que vai dar continuidade à apresentação. Olá a todos, eu me chamo Michel Cardoso, venho dar continuidade então ao que o colega está abordando em relação ao direito penal e à Lei Carolina Dickmann, na disciplina de Direito da Informática da Universidade Federal do Amapá, Unifap, tendo como orientador o professor Raul Galati. Bom, em relação à jurisprudência internacional, observa-se que a literatura científica ela já vinha demonstrando que o universo de crimes informáticos ele teve os primeiros indícios no século XX, mais precisamente em 1960, onde se deu então as primeiras referências sobre essa modalidade de crimes nas mais diversas denominações, e tendo as maiores incidências então em casos de manipulação e sabotagem de sistemas de computadores. Já na década de 70, começou-se então a figura do hacker, que já era citada com o advento de crimes como invasão de sistema e furto de software. Mas foi só a partir de 1980, então, que houve uma maior propagação de crimes, como, por exemplo, a pirataria, a pedofilia, a invasão de sistemas, propagação de vírus, dentre outros. Nesse mesmo cenário, então, foi promulgado em 1990 a Convenção de Budapeste, que estabeleceu então o quê? A Convenção sobre o Cybercrime, que dentre os diversos dispositivos que ali foram alocados,
o que mais chamou a atenção foi o que foi exposto no artigo 22. Dessa forma, a Convenção de Budapeste sobre o Cybercrime ela foi um importante marco então de cooperação penal internacional, tendo em vista a promoção de medidas de aprimoramento de ferramentas de auxílio mútuo e de produção de provas. Nesse mesmo cenário ainda internacional, a Itália elaborou então a Lei número 547 de 93, na qual ela incorporou novas figuras em seu Código Penal, penalizando as condutas de danos a sistemas informáticos e telemáticos de qualquer alteração, supressão ou falsificação de conteúdos telemáticos ou informáticos. Já em relação à Lei Carolina Dickmann e o contexto da pandemia da Covid-19, nota-se que o ano 2020 o mundo deparou-se então com o surgimento de um novo vírus, denominado Covid-19. E em razão desse avanço de contágio dessa doença, foi necessário então a implementação de formas de combate a esse vírus, como por exemplo o isolamento social. E dessa forma, inúmeras questões vieram na sociedade, provocando uma crise econômica, social e principalmente político-administrativa, que levou a sociedade como um todo a questionar diversos pontos. Diante do que foi exposto, o Brasil, assim como os demais países, eles vêm então buscando formas para tentar barrar o crescimento dos crimes cibernéticos. Então, são imprescindíveis meios eficazes para assegurar a proteção desses indivíduos que devem ter o quê? A sua intimidade e a sua vida privada respeitada. Portanto, constata-se que dadas as informações pessoais estão cada vez mais à mercê de criminosos ardilosos, que usam de mecanismos avançados para burlar o sistema de segurança e assim obter informações como dados bancários, senhas, fotos pessoais, vídeos ou qualquer outra informação que para eles possa trazer alguma vantagem. Importante lembrar também que grandes empresas, governos e até mesmo países estão sujeitos a esse tipo de invasão. O volume de crimes cibernéticos no Brasil só vem aumentando, sobretudo em tempos de pandemia, pois as pessoas elas se viram obrigadas a desenvolver um conhecimento digital para que pudesse continuar com suas atividades que anteriormente eram presenciais, mas que agora se tornaram virtuais, como por exemplo o home office, as aulas, as vendas e as compras. Portanto, o período de março de 2020 foi justamente quando o país estava no início do lockdown e já em abril muitos brasileiros estavam em suas casas, o que tornou o Brasil o país mais atingido da América Latina, com 60% dos ataques virtuais, seguido da Colômbia com 11,9 milhões de ataques. Partindo então para as considerações finais, o grupo conclui então que no nosso país a Lei número 12.737 de 2012, conhecida como a Lei Carolina Dickmann, e o Marco da Internet, a Lei número 12.965 de 2014, eles prevêem crimes como invadir dispositivos, violar dados, derrubar sites, além de regular os direitos e deveres dos internautas nas redes sociais. Contudo, o processo evolutivo das normas almejou proteger a garantia do direito fundamental à privacidade, como também, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que dispõe sobre casos que ocorrem no tratamento de dados pessoais, protegendo o titular de práticas comerciais. Logo, percebe-se que ainda existe a necessidade de uma legislação que abranja, como um todo, o uso da internet no Brasil e que sejam preenchidas as lacunas existentes na legislação para uma efetiva punição e, consequentemente, tornando a lei eficaz.